Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me escutam bem por aí? Bom, hoje a gente vai estar falando sobre o comportamento, né, econômico no setor do agro. Já agradecendo ao professor Wellington pelo tempo, por aceitar nosso convite. Eu só vou dar dois recadinhos bem rápidos aqui antes da gente iniciar, e aí eu vou passar a palavra para o professor. Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, né, perguntas, podem colocar no chat, que a gente vai respondendo ao longo do evento. E para quem ainda não é nosso aluno, dois recadinhos super importantes também. A gente está com 20% off ainda nos cursos de finanças e mercado imobiliário da nossa coordenação, tá? Para quem quer saber mais, eu deixei no chat aqui o link da nossa coordenação do site, que é o penfia.com.br. Depois, ao longo aqui do nosso encontro, eu vou postar de novo. E a gente tem uma super novidade também, que agora os alunos matriculados nos nossos cursos, eles recebem uma mentoria de carreira super exclusiva aí, com profissionais do mercado financeiro, imobiliário, então uma super oportunidade. Além de fazer uma pós na FIA, ainda o aluno, ele vai receber uma mentoria de carreira. Então, por favor, professor, fique à vontade, pode se apresentar, e muito obrigada pelo convite novamente. Aliás, por aceitar nosso convite. Obrigado, Luê. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês essa noite. Muito obrigado pelo alto comparecimento. 9 horas da noite, uma quinta-feira, já estamos aí na reta final da semana, na véspera do carnaval, e as pessoas aqui presentes, interessadas em saber o que aconteceu e o que vai acontecer, quer dizer, o que se espera que possa acontecer aí para os próximos meses, né, para o próximo ano, esse ano que se inicia, no nosso agronegócio, né? Então, boa noite a todos. Eu vou começar aqui me apresentando, tá? Eu vou colocar aqui uma tela. Aí, tela aqui. Então, acho que deve estar chegando para vocês. Não, não, ainda não. Não chegou a tela para vocês ainda? Ainda não. Não? Tem um delay aí, será? Eu estou enxergando aqui. Deixa eu sair de novo, parar de compartilhar. Ah, agora sim. Tem um delayzinho aí, né? Aí, agora sim, professor, agora está aparecendo. Vamos ver se eu não tirei o compartilhamento. Aí. Bom, pessoal, me apresentando rapidamente aqui, tá? Alguns de vocês me conhecem, outros a gente está tendo o primeiro contato, né, inicial. Então é importante contextualizar quem está aqui. Aqui está um economista, né, que se formou e depois deixou o chapéu de economista, foi trabalhar em banco, trabalhei em meia dúzia de bancos aí, os logos estão todos aí, alguns logos que vocês certamente não vão reconhecer, porque bancos europeus que já não estão mais aí no Brasil, os da direita aqui são os bancos remanescentes, né? Então, são os últimos bancos que eu trabalhei, Santander, Banco Votorantim e Itaú. Os três primeiros lá são bancos europeus que já não estão mais no Brasil, processo aí de consolidação que a gente passou aí no final do século passado e na primeira década desse ano. Eu já não estou mais em banco, eu hoje sou sócio de uma empresa de consultoria focada em gestão no agronegócio. Eu sou professor da FIA, já estou perdendo a conta aqui, já vai fazer 8 anos. Esse ano faço 8 anos que eu sou professor da FIA, em cursos aí, sobretudo os cursos de pós-graduação, Lato Sensu. Então, pessoal, o que nós vamos hoje conversar aqui, né? Nós vamos conversar sobre o cenário macroeconômico atual, contextualizando, né? Para a gente entender um pouquinho o que está acontecendo no cenário econômico do agro, a gente precisa entender o que está acontecendo lá fora, aqui no Brasil,
para depois a gente entrar a fundo na questão microeconômica, que é o agronegócio é um segmento da macroeconomia, e o agro a gente trata ele microeconomicamente, né? E vamos falar um pouco sobre os desafios desse momento que passa o agro. Não é nenhuma novidade o agro ter os seus momentos de suas intercorrências, então esse é um ano difícil, né? Quem já está no negócio há muitos anos já sabe como lidar com essas dificuldades, não é uma novidade, mas é sempre desafiador e, ao mesmo tempo, sempre é gerador de oportunidades. Então, do ponto de vista mundial, né, como é que a gente contextualiza, né? A gente tem um momento aí de muita instabilidade política, né? Você tem conflitos mundiais, você tem um discurso ambiental, uma questão da insegurança alimentar, insegurança energética. Então, tudo isso gera algum certo desconforto entre as nações, né? Então, o risco geopolítico é uma coisa que está muito intrínseca a capacidade de cada país superar esses desafios, né? Então, a gente tem observado assim, uma expansão da autocracia, né? Os regimes autocráticos ganhando peso em diversas regiões do globo, né? Nós temos aí cenários de pós-pandemia que até hoje têm impactos na economia mundial, duas guerras aí simultâneas, uma na Europa, que já está fazendo 2 anos, a guerra da Ucrânia com a Rússia, agora o conflito no Oriente Médio. Então, tudo isso está gerando muita insegurança e uma necessidade de reordenar a cadeia global de suprimentos, né, de insumos, porque na globalização, né, o que você tinha? Você tinha lá a Rússia como um grande fornecedor de fertilizantes, e por que eu vou inventar de produzir fertilizante aqui ou comprar aqui perto de alguém que vai construir uma fábrica? Porque eu compro lá porque lá é mais barato, é mais competitivo, né? Então, as vantagens competitivas, elas levaram à globalização. Quem sabe fazer melhor, concentra a produção, e aí vem a ideia da globalização, você se relacionar com o mundo inteiro, né? E isso está sendo posto em xeque por conta dessa questão, né, dessa insegurança. Será que eu vou amanhã conseguir buscar o meu insumo lá na Rússia, o insumo lá na China? Então, a globalização ela está em xeque, né? A gente vê como consequência disso a inflação, né? Quando você tem problema na cadeia de suprimentos, a inflação ela vem, né, como um reflexo disso. O fato de você procurar trazer, né, os agentes econômicos procurarem trazer sua produção de insumos ou de componentes, seja no agro, seja na indústria automotiva, trazer para dentro, para perto do seu país, né, para evitar esse risco geopolítico, isso traz uma capacidade produtiva menor escala, maior custo, e a inflação ela tem um pouco dessa consequência, né, que vem no embalo aí da saída da pandemia, né? Consequentemente, inflação alta, o mundo inteiro que está passando por isso. O Brasil ele tomou uma atitude, ele se antecipou ao combate à inflação, uma medida muito drástica de aumento de juros, e o resto do globo também foi nessa mesma linha, com um pouco mais de atraso, se é que a gente pode chamar de atraso, mas a gente tem ainda Estados Unidos, principalmente, e Europa, com juros ainda muito altos em relação à base histórica. Então, em relação a uma referência básica de juros, juro americano na casa de 5, 5,5, né, muito alto para o padrão americano, né? O Brasil Volume está longe. com juros elevados, né? Eu, Eu vou pedir para silenciar, pessoal, para não desconcentrar aqui. Então é o seguinte: a questão do juro elevado é um problema mundial. O Brasil tem esse problema, não é só por conta de uma inflação de falta de suprimentos, mas também tem um reflexo no nosso problema fiscal. Então, tem um caráter fiscal, a inflação, o descontrole dos gastos públicos, né? A China está no momento de desaceleração. Quando a gente fala de desaceleração, a China crescer
4, 5%, que isso é muito pouco para o padrão que a gente está acostumado, um desemprego muito forte na China entre os jovens, né? Então, é muito tenso o momento econômico mundial, né? Mas, quando a gente pensa no agro, a gente pensa, poxa, mas a população mundial bateu 8 bilhões em 2022 e nós temos mais do que 10% de pessoas com alguma insegurança alimentar. Mercados potenciais como Índia e África aí, é, podendo emergir e suprir eventuais lacunas que a China possa estar trazendo para a gente, né? Então, tem uma discussão aí, quer dizer, a gente estava acostumado com a Guerra Fria no século passado, aquela corrida armamentista para ver quem tinha mais mísseis e tudo mais. Hoje, essa corrida ela mudou um pouco. É uma corrida muito mais no sentido ambientalista, né, do que armamentista, né? Então a gente vê a ideia da colaboração sendo substituída pela palavra sanção, né? Você tem muita sanção por questões de discrepâncias na gestão política, no regime político. Então você tem Estados Unidos e China, as duas maiores economias do mundo se embatendo, a Bielorrússia com seu regime autocrata também sendo bastante punida e é um grande fornecedor de insumos agrícolas e produtos agropecuários, a Rússia também. Então, você tem aí muita incerteza, muita fragmentação no comércio internacional, a Europa com subsídios, a Europa tem aí uma agenda ambiental que, de certa forma, é protecionista. Então, nesse contexto da insegurança climática, insegurança alimentar e energética, você tem aí movimentos que acabam trazendo conflitos de interesse e cada país vai puxar para o seu lado a condução do processo. O Brasil, quando a gente fala de clima, insegurança alimentar e energia, nós temos tudo isso na mão para explorar. Nós somos aí um grande protagonista, ou pelo menos um potencial protagonista que a gente ainda não sentou na mesa de negociações com gente grande, tá? Deveríamos estar fazendo isso, a gente perdeu um pouco de tempo por conta da polarização política e se olhou muito para dentro, esqueceu de conversar com o resto do mundo. Então, a gente ainda tem tempo para isso, mas precisamos começar a tomar uma iniciativa mais enfática, porque nós podemos resolver muito do problema climático, alimentar e energético, né? Então, o que acontece, né? A Europa se movimenta nesse contexto ambiental, então tem lá o Green Deal europeu, que nada mais é do que um pacto ecológico entre os países da Europa, com compromisso de reduzir aí 55% das emissões dos gases de efeito estufa, né? Chegar à neutralidade climática em 2050. Isso, de certa forma, a Europa, a gente sabe que é um país que é um continente que cresceu muito às custas de muita poluição, de muito malefício ao meio ambiente, mas agora tem essa discussão e a gente precisa, cada um tem que entrar com a sua dose de colaboração e a conta acaba chegando inclusive para países menos desenvolvidos que poluíram menos, né? Então, para vocês terem uma ideia, uma coisa que é bastante preocupante, nós vamos falar um pouquinho das nossas potencialidades agrícolas aqui no Brasil. A gente tem uma capacidade muito grande de crescer, de duplicar nossa produção agrícola, né? E isso não necessariamente implica em desmatamento, mas você também, hoje, nós temos um Código Florestal no Brasil que ele protege as nossas florestas, a nossa riqueza ecológica, né? Porém, né, o desmatamento legal que o Código Florestal permite. Hoje você tem biomas que permitem você ocupar 50% em plantio e 50% preservação, e tem regiões que você ainda não está totalmente explorado. Então, você poderia desmatar legalmente, só que isso para o Green Deal, para essa organização, esse pacto europeu, qualquer desmatamento, seja legal ou ilegal, isso vai, de certa forma, comprometer e, eventualmente, inviabilizar as nossas exportações por conta desse tipo de prática, né? Então,
Eu gostei muito, eu não me lembro mais onde eu vi, não, essa frase não é minha, mas nós estamos vivendo um novo evangélico econômico ambiental para o planeta, né? Então, é uma narrativa, né, que tenta passar conta para países como o Brasil, que despontam e que já é um grande protagonista do agro, e que ninguém consegue competir com a gente, né, essa é a grande verdade, e Europa, Estados Unidos tentando se defender de uma capacidade menor de produção, de produtividade, do que o Brasil, elencando uma série de restrições a produtos que possam eventualmente ter algum vínculo com um comprometimento e a geração de gás de efeito estufa. Então, esse é um momento muito importante. Nós temos na casa aqui o professor Tejon, que ele vale a pena citá-lo, ele bate muito na tecla da comunicação, né? A gente precisa aí melhorar nossa comunicação, isso tanto o governo anterior quanto esse, nós temos algumas dificuldades de comunicar as coisas boas que a gente faz para o meio ambiente, e o agro tem um papel muito bom, muito positivo nisso, então precisamos melhorar essa comunicação para chegar isso lá fora de uma maneira bastante consistente e que fortaleça a nossa presença e que não inviabilize eventual crescimento potencial por conta de retaliações indevidas, vamos dizer assim, né? Bom, do ponto de vista de protecionismo, falando um pouquinho de protecionismo, né? Esse quadro aqui, ele dá uma dimensão do quanto o agro ele é protegido no mundo, né? Então, se a gente pegar os países emergentes, nós estamos falando de 280 bilhões de dólares aproximadamente. Esse trabalho foi feito pela OCDE e o Banco Mundial. Entre os anos 18 e 20 tem uma certa defasagem, mas isso não muda muito de um ano para o outro, é uma boa referência ainda. 280 bilhões de dólares de subsídios, né, para a agricultura nos países emergentes. Estamos falando de China, Índia e Brasil. Só que desses 280, a China tem, sei lá, 80% dos subsídios, quem dá é o governo chinês. A Índia tem 38 bilhões, que é muito menos do que a China, mas o Brasil ele só subvenciona 4,6 bilhões de dólares. Quando você pegar lá o Plano Safra e mais alguns programas, não chega a 5 bilhões de dólares subsídio governamental para o agronegócio. Então, Brasil, Austrália, Nova Zelândia, Chile, África do Sul não recebem nem 5% do que os agricultores não recebem nem 5% do que eles faturam sob a forma de subsídio, né? Só para vocês terem uma ideia de comparação, os países da OCDE, né, União Europeia e Estados Unidos, eles recebem entre 40% a 60% do faturamento como subvenção, como subsídio, né? A União Europeia, 100 bilhões de dólares, Estados Unidos, quase outros 100 bilhões de dólares. Então, é uma coisa realmente muito discrepante, né? E a gente precisa realmente entender isso, né? Que o Brasil, com pouca subvenção, ele já é bastante competitivo e líder em várias commodities agrícolas aí. Se a gente falar em termos de plano de subvenção ao seguro rural, né? Que é aquela redução no prêmio de seguro rural que o governo federal ele dá ao produtor, nos Estados Unidos, essa verba é da ordem de 11 bilhões de dólares. Aqui no Brasil, 11 trilhões de dólares. Aqui no Brasil, 964 bilhões de reais. 954 bilhões de reais, exatamente. Então, assim, é uma diferença muito grande. Eu só preciso corrigir aqui que tem que colocar mais 3 zeros aqui, número para caramba, mas então são 11 trilhões de dólares e 964, não, são 964 milhões, é quase 1 bilhão. Desculpa, vamos corrigir aqui os números. Tá certo. Quase 1 bilhão de reais
é o subsídio brasileiro, e 11,3 bilhões de dólares a subvenção ao Prêmio de Seguro Rural. Tá certo, eu me enganei aqui, esquece os 3 zeros a mais. É uma diferença, né? 11 bilhões de dólares, isso dá mais de 50 bilhões de reais, 50 vezes mais o que o governo brasileiro subvenciona o seguro rural contra as intempéries. Num ambiente de El Niño, onde a gente tem aí sérios problemas climáticos que afetam a produtividade, esse seguro rural aqui no Brasil praticamente não dá para nada. Então, é bastante restrito esse recurso, tá? Bom, do ponto de vista do cenário econômico brasileiro, a gente tem melhoras nas expectativas, a gente tem uma taxa de desemprego baixa, embora esse desemprego ele esteja muito associado a empregos de baixa qualificação, pessoas desalentadas que desistiram de procurar emprego, então elas não entram na estatística, mas é um sinal positivo. Né? As crises geopolíticas elas tendem a redirecionar investimento para países um pouco mais tranquilos, como o Brasil, né? Que a gente tem sérios problemas, mas aqui guerra é uma coisa que não passa, não temos grandes possibilidades de entrar em alguma guerra. A reforma tributária ela vem para facilitar e diminuir o custo do Brasil, acho que é importante. E o arcabouço fiscal, que é uma coisa que ainda está em discussão, a questão da meta, o déficit zero em 2024, que a discussão é que está difícil de atingir, os economistas não acreditam nessa possibilidade, então aí você tem uma insegurança, mas tem pelo menos algumas sinalizações de compromissos, se vão ser atingidos ou não é uma coisa, mas isso, de certa forma, trouxe uma relativa tranquilidade para os agentes econômicos, principalmente os internacionais. Né? A gente tem um ano de crescimento menor, né? Os economistas aí, segundo o relatório Focus do Banco Central, a perspectiva esse ano é crescer menos do que 2%. Esse ano de 23 ainda não fechou, mas devemos estar fechando a casa dos 3%. Isso basicamente por conta da quebra de safra esse ano. Né? A gente tem uma quebra de safra por conta do El Niño, nós já vamos falar sobre isso daqui a pouco, e queda de preços também. Então, é um momento de descompressão, aí, um momento de reversão, né, do processo de ganhos do agro. Ano passado tivemos uma safra recorde, esse ano a gente tem uma queda, essa queda está sendo estimada pela Conab em 5%, mas esse número certamente vai ser revisto para mais. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Bom, nós temos aqui, na questão da política macroeconômica no Brasil, né, a questão cambial. Né? O Brasil vai muito bem na questão cambial, o superávit comercial, sobretudo em função do agro, já vou mostrar isso para vocês, ele tem segurado a onda aí. Né? Tem a gente tem um processo de desindustrialização, então o agro passa a ser cada vez mais relevante quando você tem uma indústria menos competitiva. E a indústria ela é bastante importadora e a gente vê uma retração muito forte nas importações, por isso que o superávit, de certa forma, aumentou bastante. Se a gente olhar mesmo, de fato, quanto que o agro aumentou o superávit, não foi tão grande o crescimento, e sim a queda das importações. Mas a consistência do agro de gerar lá mais do que 100 bilhões de dólares de superávit é uma coisa muito positiva. Né? A demanda, o crescimento da demanda depende da China, o quanto que ela cresce. Se a China cresce 1% a menos, 1% a mais, é um problema. Né? Afeta positivamente ou negativamente a nossa economia, e o agronegócio que gera esses superávites. O Brasil, apesar dele ter um superávit gigantesco, né, de quase 100 bilhões de dólares fechando 2023 na balança comercial, como a gente tem outras transações com o resto do mundo, então essa conta corrente do Brasil com o resto do mundo, ela é ainda negativa. Tá? Embora, quando a gente calcula essa transação corrente,
a gente está fazendo o seguinte, o que que a gente exportou a mais do que importou, mas o que que a gente pagou a mais de serviço, de juros da dívida e outras coisas mais, como arrendamento de aeronave, transporte marítimo, turismo, a gente manda muito recurso para fora. Então, isso acaba ficando negativo, mas o que, de certa forma, tranquiliza a nossa situação cambial é o investimento direto no Brasil, né? Então, o que se investe no Brasil é maior do que esse déficit que o Brasil tem de transações do dia a dia, que é chamado transações correntes com o resto do mundo. Então, o câmbio, por conta disso, ele está estável, ele tem um viés de queda, poderia ter caído mais, ele não cai mais porque tem insegurança fiscal, tem um governo novo que, de certa forma, tem uma prática mais intervencionista na economia, então a ideia do Estado indutor, isso pode comprometer ainda mais a questão fiscal. Questões de insegurança jurídica, revisão de marcos regulatórios pré-aprovados no governo anterior, ingerência em estatais, isso gera uma certa insegurança, né? E isso afugenta o investidor. Se a gente não tivesse esse cenário, né? Certamente o câmbio poderia ter voltado um pouco mais para baixo. Aqui nós temos, então, os números da política cambial em 2023. Então, o nosso superávit no ano passado quase bateu 100 bilhões de dólares, tá? Ele cresceu 60% em relação a 2022. Nós exportamos 340 bilhões e importamos 240 bilhões, né? Então, as nossas exportações subiu 1,7%, mas as nossas importações caíram 11,7%. Isso é um sinal ruim, né? Quando a gente importa menos, é sinal que o Brasil está investindo menos, então provavelmente a nossa taxa de crescimento no ano seguinte deve ser menor, porque não tem investimento que sustente esse processo. Mas se a gente olha para o agronegócio, então, se as exportações bateram 340 bilhões, metade disso foi o agro. 166 bilhões de dólares de exportações no agronegócio. A China, ela é responsável por 1/3 desses 339 bilhões aqui. Então, 1/3 de tudo que a gente exporta, não só agro, mas tudo, vai lá para a China, né? A soja, que é o nosso carro-chefe do agronegócio, ela gerou 53 bilhões de dólares para os cofres do Banco Central, né, em divisas, por conta das exportações de soja. 32% do que se exportou no agronegócio é soja. Então, aquilo que eu falei para vocês, que as transações correntes, que é esse superávit aqui, 98, menos 130 bi, mais ou menos, de saídas, outras saídas, né? A gente acaba gerando aqui um déficit de conta corrente de quase 30 bilhões de dólares. Mas com investimento que vem de fora de mais de 60, então esse menos com mais aqui vira positivo, então a gente está há muitos anos com essa conta positiva, então a política cambial vai bem há muito tempo, né? A gente tem uma reservas cambiais na ordem de 340 bilhões de dólares, o que dá conta de segurar nossa economia para se relacionar com o resto do mundo por alguns anos com bastante tranquilidade. Quando a gente vem para o mercado local e olha para a inflação, depois de bater 10% em 2021 ou 22, né, a gente vem numa decrescente, né, em função de uma política bastante rigorosa, uma política monetária bastante restritiva, com taxa de juros de dois dígitos, chegamos a atingir uma taxa Selic de 13,75, essa Selic hoje já caiu para 11,25, a gente vem acompanhando derrubadas a cada reunião do Copom e, de certa forma, com um pouco de demora, a inflação começou a ceder
e hoje ela já está dentro do teto da meta. Então, a meta de inflação no Brasil era 3,25 em 2023, podendo extrapolar 1,5 para cima, então a inflação poderia ter chegado até 4,75 e a gente bateu na trave, mas foi gol, quase que a bola foi fora. A gente estava bem perto do teto, a inflação fechou em ano passado em 4,62. Para esse ano, a nossa meta de inflação é menor, 3%. Os juros ainda continuam em queda. Se você pegar o relatório Focus do Banco Central aqui, você vai ver que a Selic projetada para 2024, no final do ano, deve estar em torno de 9%, ou seja, a gente volta para um dígito, é um número mais, apesar de um juros muito alto ainda, um número um pouquinho mais aceitável, administrável, essa perspectiva de redução que é muito boa, né? Então, se a questão cambial vai muito bem, a questão monetária está bem sob controle e melhorando, a nossa pedra no sapato é a questão fiscal, né? A nossa política fiscal, ou seja, o governo gastando mais do que arrecada, né? 2023 foram 230 trilhões de 230 bilhões, esses números são muito grandes, né? 230 bilhões de reais, aqui preciso corrigir, 230 bilhões de reais de déficit público, tá? Que corresponde a 2,12% do PIB. O segundo maior só perdeu para 2020, que foi 939 bilhões, já corrijo, e quando eu mandar isso aqui para você, já vai estar corrigido esse slide. Então, este é o tamanho do déficit, o governo gasta mais do que arrecada. É importante que esse déficit é um déficit, quando a gente escuta lá fora que o déficit na Europa pode ficar até 2% na zona do euro, e a gente está 2,12%, nós estamos comparando laranja com banana aqui. Porque esse déficit primário, ele é, como o próprio nome diz, ele é primário, ele não é o final, né? O déficit final, déficit primário nominal, que é o comparável com o déficit lá fora, ele tem que contemplar as despesas de juros que o governo paga em cima dessa dívida aqui de 8 trilhões. Então, vamos lá, 8 trilhões a uma Selic de 10%, nós podemos dizer que dá 800 bilhões de juros. Não está dando isso porque a gente tem algumas captações mais longas com juros mais baixos, mas nós, por baixo aí, 500, 600 bilhões de reais de déficit financeiro. Então, imagina aqui, você gasta 230 bilhões de reais a mais do que você ganha, sem falar do juro do cheque especial, que são mais outros 500 bilhões. Essa é a situação fiscal do nosso governo, né? A nossa dívida bruta hoje é quase 74% do PIB, nosso PIB está um pouquinho acima de 10 trilhões de reais, 8 trilhões é a dívida pública. Se você desconta as nossas reservas cambiais, 340 bilhões, a gente tem aí 6,6 trilhões de dívida líquida em relação ao PIB, 60%, né? Bom, pessoal, agora a gente entra propriamente na nossa análise microeconômica do agro. Certamente tem pessoas aqui que não são do agro e têm grande interesse em conhecer, então, só para contextualizar, né, essa figurinha, ela detalha muito bem a cadeia do agro. E a cadeia do agro, ela é bastante, ela pode ser dividida em 3 pedaços, né? Você tem antes da porteira, que são aquelas empresas que fornecem insumos, máquinas e serviços para o produtor rural, né? Você tem, aí depois você tem dentro da porteira, que é tudo que é feito ali dentro da fazenda ou na pecuária, né? O manejo, o preparo do solo, a irrigação, a colheita, e depois da porteira, você tem a agroindústria, a indústria de alimentos, a comercialização, o armazenamento, o transporte. Então, essa é a dinâmica, né, da cadeia do agro. E aqui a gente tem, né, os principais players, né, de cada uma desses segmentos da cadeia do agro. Então, aqui dentro da porteira, você tem os produtores
produtores rurais, os maiores produtores rurais do Brasil estão aqui, né? Alguns deles, inclusive, com ações na Bolsa, que é o caso da SLC e o caso da Brasil Agro, né? Quem fornece para esses caras aqui, né? Quem está lá antes da porteira? São as multinacionais, empresas nacionais de médio e grande porte que produzem sementes, fertilizantes e defensivos. Então, aqui vocês têm os maiores players de cada um dos insumos básicos do processo de plantio e tratos culturais. Tá? Para a pecuária, você tem algumas empresas que atuam na nutrição e saúde animal. Então, isso aqui são todos fornecedores, né, dos produtores, mas dependendo do tamanho do produtor, o produtor acaba não comprando diretamente dessas grandes empresas aqui. Quem compra dessas grandes empresas aqui são justamente esses grandes produtores. Os médios e os pequenos, eles acabam acessando esses produtos da indústria, né? Porque aqui nós estamos falando de indústria, né? Tudo isso aqui, essa parte de cima aqui, tem um delayzinho aqui no meu laser point, mas aqui. Esse pedaço aqui de cima, sementes, fertilizantes, defensivos e nutrição animal, eles são grandes empresas, grandes indústrias que fazem a venda direta para os produtores grandes, fazem a venda indireta via revenda de insumos, né? Então, você tem aqui algumas revendas de insumos, esse mercado é bastante fragmentado, mas ele vem passando por um processo de consolidação. Nós temos aqui a AgroGalaxy e a Lavoro. AgroGalaxy é uma empresa controlada por um fundo de investimento que é o Aqua, e o Lavoro, que é controlado pelo Pátria, né? Essas duas grandes empresas, inclusive a AgroGalaxy tem ações na Bolsa Brasileira, a Lavoro tem ações em Nova York, elas são consolidadoras dessas revendas. Você tem muita revenda regional, empresas de médio, pequeno porte. Isso ainda é muito fragmentado, mas você tem aí alguns grandes players consolidando, né? Como a Nutrien, Sumitomo, que comprou a Agroamazônia. Então, você tem aí esse canal de distribuição de insumos, que também muitos deles fazem a originação de grãos, né? Porque a revenda está ali bem perto do produtor, então ela entrega o insumo para o produtor, e o produtor acaba, às vezes, entregando o grão para essa mesma revenda, num processo de troca que a gente chama de barter, né? Então, uma operação bastante comum, esse famoso escambo, né? Que o mercado de agro vai chamar isso de barter. Então, essas revendas elas estão cada vez mais entrando na originação como uma diversificação de negócios. Nós temos aqui o segmento de máquinas e equipamentos, né, que sofreu bastante esse ano por conta da crise, mas você também tem grandes empresas nacionais e multinacionais, e serviços, que é muito forte, né? Pesquisa, tecnologia, AGTechs, AGFintechs, que estão aqui para colaborar na venda de soluções para a cadeia do agro. Isso tudo antes da porteira. Lá do outro lado, depois da porteira, né, é para onde vai parar o guido, no caso da pecuária. Então, você tem indústria de alimentos, que ela vai processar esse insumo, outras indústrias como o setor de papel e celulose, né? As empresas do setor bioenergético, que são as usinas de açúcar e álcool, as usinas de etanol de milho, né, que cresce aí significativamente, e as cooperativas, né? As cooperativas, elas são receptadoras da produção agrícola e possibilitam que os produtores pequenos e médios se organizem e ganhem mais escala, competitividade, né? E a cooperativa também, de certa forma, ela está aqui antes da porteira, quando ela entra entregando serviços e insumos para o produtor. Então, a cooperativa ela tem um papel de comprador, fornecedor, tá? Ela tem um papel muito, assim, o produtor ele é dono da cooperativa,
ele vende para a cooperativa, ele compra na cooperativa, então é uma coisa bem bacana, bem interessante o cooperativismo agrícola no Brasil, né? E também nós Professor, temos aqui... desculpa, opa, só interrompendo um pouquinho, tem uma pergunta aqui da Ana Cristina, mas eu acredito que você até comentou, acho que acredito que respondeu. Ela pediu para você falar um pouquinho sobre o momento das empresas de insumos, mas acho que você falou um pouquinho antes ali já, né? Já deu um overview sobre isso, né? Fala, eu vou mais um reforço agora para ela aí, qualquer coisa, depois a gente vai ter um momento final aí de bate-papo e tirar dúvidas, né? Ah, Só beleza, para então tá bom. o raciocínio, ainda temos um player importante aqui, que são as trading companies, né? As trading companies nada mais é do que são comercializadoras que fazem a originação de grãos lá no produtor, então todas elas têm escritórios de originação espalhados pelo Brasil inteiro, porque eles estão atrás de originação de soja, milho para vender, para exportar. Então, a gente está até aqui em ordem alfabética de propósito, porque você tem a ADM, Bunge, Cargill e Dreyfus, né, que são as 4 maiores, a ABCD. 3 empresas americanas e uma empresa britânica, desculpa, francesa, que são os maiores players na originação de grãos para exportação. São esses caras que fazem a soja chegar lá na China, são eles que vendem a soja para o chinês, tá? Tem outras menores aqui também, né? Mas o momento do mercado de insumos, eu não sei se na pergunta nós estamos falando da indústria ou da revenda, né? É um momento difícil, né? Por quê? Porque se a gente falar de revenda, a revenda nada mais é do que uma empresa de comércio. Comércio é um negócio que tem margens historicamente baixas. Se você pegar qualquer comércio, né? Isso é um número meio cabalístico, é meio padrão. Um comércio, lojas americanas, pão de açúcar, farmácia, droga raia, e comércio de insumos agrícolas, a última linha lá no resultado é 3, 4%, não mais do que isso. Se tiver mais do que isso, tem alguma coisa errada, porque o negócio é muito de margem muito apertada. Quando os preços dos insumos estão elevados, né, é mais fácil trabalhar com essa diferença. Você ganhar 3, 4% em cima de um preço que é 100 é uma coisa. Ganhar 3, 4% em cima de um preço que é 50 é muito menos. Então, essas revendas, elas, até porque muitas delas são familiares e elas são alavancadas, elas tomam muito recurso para bancar os estoques, porque ela tem que ter o estoque do insumo, porque a hora que o produtor pede lá o produto, ela tem que entregar, e elas tomam muito empréstimo bancário, com juros de 2 dígitos, que a gente tem aí há 2, 3 anos, é muito difícil. E um problema de inadimplência, qualquer produtor aqui menor que não aguenta pagar, de repente ele destrói o resultado de um ano dessa revenda. Então, é um momento bastante complicado. Para quem quiser ver como que está isso. Dá para vocês consultarem os números da AgroGalaxy e da Lavoro, que isso está lá bem explícito, né, nos demonstrativos financeiros, as dificuldades de fazer resultado nesse momento de queda de preço de insumos, né, queda de vendas também, né, por conta da crise, o produtor está mais retraído e está comprando menos insumos, então a indústria também, né, porque se a revenda não está vendendo, ela não vai comprar, e aí essa indústria aqui de insumos, essas indústrias químicas, elas não vão vender e começam a encalhar a mercadoria nas suas fábricas, nos seus pátios. Então, é um momento de bastante tensão, né, nesse segmento, né? Ainda mais que tem, aí eu vou falar um pouquinho da situação financeira do produtor rural, né? Principalmente aquele que está mais alavancado, que está entrando com pedido de recuperação judicial. Isso gera um efeito rebote, um efeito em toda a cadeia, aí afetando ainda mais o setor de insumos e a indústria como um todo. Mas se ficou alguma perninha da pergunta aí, a gente já termina depois o nosso bate-papo final, tá? Então, contextualizando o agro é um segmento que cresce há 50 anos. Então, a Embrapa, que é um caso de sucesso, né, uma empresa estatal que foi criada lá na década de 70,
e é uma ilha de eficiência num país cheio de empresas estatais que a gente sabe que não são tão eficientes assim. A Embrapa ela é um oásis no deserto e é uma empresa muito inovadora, investiu muito desde 50 anos atrás em pesquisa. Os melhores pesquisadores foram trabalhar na Embrapa, até hoje é assim. E aí a gente vê aí nos últimos 45, 50 anos um crescimento exponencial da produção de grãos, que era há 40 anos atrás 30 milhões de toneladas por ano, hoje passou de 300 milhões de toneladas. Né? O Brasil exporta para mais de 200 países. Então, o que a Embrapa fez no Cerrado, que era uma terra de ninguém, né? Transformou lá solos completamente improdutivos, e com pouca fertilidade, em solos de alta produção, extremamente competitivos, fazendo duas safras por ano, numa região que era, há 50 anos atrás, não, assim, ninguém queria saber dela, né? Então, hoje a região do Centro-Oeste é uma região que cresce mais do que a média brasileira. Então, houve um processo muito intenso de investimento em tecnologia que fez com que a gente conseguisse adaptar as culturas ao nosso ambiente tropical, diferente lá do clima temperado. O agronegócio em 2023, nós não temos esse número fechado ainda, né? Mas a expectativa, segundo a CPEA, segundo o IPEA, é de fechar na casa de 2,6 trilhões de dólares, né? Então, aqui, de novo, me atrapalhando com os bi e tri, né? Então, são 2,6 trilhões de dólares, né? Ou seja, 24,1% do PIB, e é um setor que emprega bastante, emprega até proporcionalmente mais do que as outras empresas, né? 27% dos empregos estão na cadeia do agronegócio. O PIB acumulado de janeiro a setembro, ele tem uma pequena queda, estou falando do agro, de menos de 1% aí, por conta da queda de preços, né? Nós tivemos uma safra muito grande, então 2023 foi uma safra recorde, 322 milhões de toneladas, um crescimento fantástico, mas isso não foi suficiente porque houve queda generalizada de preço das commodities, sobretudo, né, soja, milho, trigo, boi gordo, que são carros-chefes da nossa economia aí, né? As nossas exportações no agro foram de 193 milhões de toneladas. Então, se a gente tem 322 milhões de toneladas produzidas em grãos, 193 foi para fora, ou seja, 63% da nossa safra de grãos foi lá para fora. O complexo soja é o carro-chefe, 50% da safra de grãos do Brasil, 48%, ou seja, 155 milhões de toneladas foi a produção de soja no ano passado. Nós exportamos 2/3 dessa produção, 1/3 fica aqui, vira grão, farelo e outros subprodutos, 101 milhões de toneladas de exportação de soja. Tem uma pergunta aqui: qual o preço da saca de soja do milho para 2024, né? Nós temos, a gente não tem aí essa capacidade de prevenir, mas pela leitura de safra, né? O agro, ele é assim, preço, tendência de preço tem muito a ver com a questão de oferta e demanda. Por quê? Porque nós estamos falando de commodity agrícola. Commodity agrícola é um produto que ele é igual em qualquer lugar do planeta e ele tem uma cotação internacional nas principais bolsas de negociação, seja Nova York, seja São Paulo, enfim. E aí o que acontece? Existe a leitura de safra. O Brasil tem uma queda de safra prevista aí, inicialmente de 5%, a Conab é que faz essas previsões, já vou mostrar essa previsão para vocês, está sendo muito criticada pelo seu otimismo, né, de uma queda de apenas 5%.
Então, essa queda, ela parece que vai ser maior, em algumas regiões já chegou a 30%, 40%, outras acabou recuperando, porque a estação de chuvas está muito desigual por conta do El Niño, né? Então, assim, se a gente pensar do ponto de vista de preço, né, a ideia seria que fosse subir o preço da soja e do milho, porque nós vamos ter queda de produção. Nós somos o maior produtor de soja do mundo, nós somos um dos maiores produtores de milho do mundo. Se a gente para de produzir, a gente mexe com o preço. Só que o que aconteceu? Nós trocamos de lugar com a Argentina. A Argentina tinha tido uma quebra de safra no ano passado, e por isso que esse ano ela praticamente dobrou sua produção. Então, ao dobrar a produção de grãos da Argentina, ela coloca essa falta de produção que a gente vai ter por conta da queda de safra. Então, aí o mercado lê que está equalizado. Então, nessa leitura, tá, sem nenhuma bola de cristal aqui, é uma leitura de estabilidade de preço da soja aí na casa dos 120, R$ 130, o milho na casa dos 60, 70, depende muito da região, né, que você está, por causa do basis, né, que é aquela diferença entre preço de bolsa e o preço na fazenda, na originação. Mas assim, não há grandes perspectivas. A vantagem é o seguinte: a vantagem é que eu vou mostrar isso para vocês também, mas os insumos, eles também estão com preços mais baixos do que há algum tempo atrás. Então, o que você tem que ver é o termo de troca, né? E os termos de troca para a soja ainda estão compensadores. No milho, menos, tá? Depende muito da sua eficiência, né? Mas as margens estão mais apertadas, elas voltam para patamares pré-pandemia, né? Eu estou perdendo algumas perguntas aqui, mas depois no final, a gente vai varrer por todas elas, tá, pessoal? E a gente faz um apanhado geral, de repente algumas já vão ser respondidas ao longo do nosso bate-papo aqui. Mas então, esses números, eles são muito robustos, né? O complexo de soja é uma coisa bastante robusta demais. A China, ela representa 73% da nossa exportação de soja, vai tudo para a China. Então, tudo que a gente exporta, né, 3/4 do que a gente exporta de soja vai para a China, né? O complexo milho, que é a nossa segunda principal cultura de grãos, que nossa produção no passado bateu 132 milhões de toneladas, 40%, vejam que a safra de grãos é 40 mais 47, então quase 90% da nossa produção de grãos é soja e milho. O resto são relativamente, não são pequenas, mas são perto desses complexos, são menores, que é feijão, trigo e arroz, né? E aí o milho é uma coisa que foi muito bem ano passado. A nossa exportação foi muito robusta também de milho, 55 milhões de toneladas. A gente passou os Estados Unidos na exportação. O milho, os Estados Unidos produz 3 vezes mais o milho que a gente produz, mas a gente exportou mais do que os Estados Unidos para a China, do que os Estados Unidos, porque os Estados Unidos teve uma quebra de safra no ano passado. Esse ano a gente perde essa posição novamente para os Estados Unidos, né, porque os Estados Unidos é muito maior produtor de milho do que o Brasil. Então, tudo isso, toda essa instabilidade está associada ao El Niño, que é o efeito climático, né, que mexe com a estação de chuvas. Eu não sou meteorologista, mas o El Niño, ele tende a trazer mais chuva para a região centro-sul e mais seca para a região norte do Brasil. Então, é uma inversão do Laninha, quando a gente teve mais chuva no norte e mais seca no sul. A gente viveu 2 anos de crise na produção agrícola do Rio Grande do Sul, por conta do Laninha, né? E agora o El Niño trouxe muita chuva para o sul, até chuva demais, porque chegou um momento que você ia plantar soja no solo, o solo estava muito úmido e não germinava de tanta umidade. Então, o clima é assim, você não pode nem chover de menos, nem chover demais. Então, é muito complicado esse processo, né, quando você tem um efeito climático adverso que você não sabe a dimensão dele. Então, a Conab está aí trabalhando com uma queda de 5% na produção de grãos, de 320 e poucos milhões de toneladas para 306 milhões. Economistas
e analistas do setor de agro acreditam que isso fique menos do que 300 milhões, né? A Conab acredita que a produção de soja cai 4% e a produção de milho cai 11%. Por que a produção de milho cai mais? Na verdade, se a gente for lá no Mato Grosso, por exemplo, a gente tem a soja, nesse momento, plantada, já algumas áreas já em processo de início de colheita, outras vão colher mais para fevereiro, talvez um pouco em março. Mas o que acontece? Existe a segunda safra, que é a safra de milho. Como a chuva, a seca, na verdade, na região centro-oeste, se choveu no sul, não choveu adequadamente na região centro-oeste, então houve um atraso de plantio de soja. Quando você atrasa o plantio de soja, você conta 4 meses, você vai atrasar a colheita da soja. E o milho tem que entrar na sequência, para fazer a segunda safra, né? Que é a safra de inverno. O milho entra lá em março, só que se a soja ainda não está pronta, o milho não consegue entrar, e aí você perde a famosa janela do milho. A questão climática já não favorece, então muita gente vai deixar de plantar milho ou vai arriscar e vai ter um milho de baixa produtividade. Então, é um rescaldo. O milho é consequência de um não bom plantio da soja na sua janela ideal. Tá? O Mato Grosso chegou a ter 60% de queda da produtividade, né? A última seca provocada pelo El Niño, nessa magnitude, foi há 8 anos atrás, e essa parece que é pior, né? E a Argentina compensando, né? Então chegou a vez nossos irmãos respirarem um pouquinho, né? E vão ter uma safra bastante robusta, de 50 milhões de toneladas de soja, e isso vai segurar uma eventual alta de preços por conta da quebra de safra no Brasil. Então, Argentina mais Brasil equilibra a produção esse ano em relação à produção no ano passado. A safra americana também está sendo muito boa, então os preços não têm muita motivação para subir. E os insumos, né, embora eles estejam elevados, para o padrão do preço de venda do grão, realmente ele parece elevado. O que a gente precisa lembrar é o seguinte: ele já esteve muito mais elevado e ele caiu, né? Porque na época da guerra da Ucrânia lá, a coisa meio que degringolou. Você não sabia se ia chegar insumo da Rússia para cá. A coisa com guerra e tudo, a gente tem o fornecimento não foi descontinuado. Então, a Rússia continua mandando os insumos, ela como um dos grandes produtores, outras fontes de insumos também estão assistindo à demanda mundial por insumos, mas o preço cedeu por conta de uma redução do risco de faltar produção por causa da guerra. A gente tem problemas de fretes aqui, né? Está bastante complicado, né? A logística de frete, gargalos de armazenamento. O Centro-Oeste, por exemplo, que é o maior produtor de grãos, ele não consegue armazenar metade do que ele produz, então ele tem que escoar, e aí o escoamento às vezes tem gargalos e o frete sobe, então é um componente de custo importante. E uma coisa extremamente importante também, que é a questão do endividamento bancário e os juros elevados, que está fazendo com que a inadimplência na cadeia do agro tenha aumentado bastante, né? E há uma explosão no número de recuperações judiciais, algumas fazendo sentido, outras na oportunidade do mecanismo em si, né? Então, aqui vocês têm um quadro que a Conab, todo mês, ela atualiza, né? Então, as 306 milhões de toneladas distribuídas aí entre algodão, arroz, feijão, trigo e soja e milho. Você consegue comparar isso com as safras realizadas nos 2 anos safras anteriores. Aqui a gente vê, né, aí tentando entender um pouquinho a dinâmica do preço da soja, né, o preço da soja, então, lá em 2020, ele estava na casa dos 80, 90 reais, aí veio a pandemia provocou essa alta, a soja passou dos 200 reais, então, mais do que dobrou a soja.
tá? E nesse momento de alta do preço da soja, os insumos não subiram. Então, aqui, nesse período aqui de alta do preço, nesse período aqui que sobe bastante o preço da soja, não houve um consequente aumento dos insumos. Então, a margem do produtor de soja ficou absurdamente elevada, ele chegou a dobrar a margem, né? A margem EBITDA na soja, que era na casa dos 30%, chegou a bater, cheguei a ver em alguns clientes que a gente faz consultoria em gestão, bater 60% de margem EBITDA. Só que aí o que aconteceu? Veio a guerra da Ucrânia aqui em 2022, e aí, naquele perigo de faltar insumo, embora o preço da soja tenha ficado em patamares interessantes ao longo de 2022, o custo subiu e aquela diferença voltou, né? Voltou para patamares mais normalizados de margem EBITDA para casa dos 30%. Agora a gente tem uma queda no preço, uma queda nos insumos, e essa margem volta para padrões de 2020. Né? Então, você tem um momento aí de subir no topo da montanha, ficar lá bem posicionado, o custo lá embaixo, aí o custo também resolve subir lá na montanha, te encontra lá em cima, depois todo mundo desce junto, e aí o termo de troca ele fica mais justo, né? Quando a gente fala termo de troca, é comparar, por exemplo, o fertilizante, o defensivo, quanto que você precisa pagar em sacos de soja para comprar uma tonelada de fertilizante. Então, eu preciso lá de 10 sacas de soja para pagar uma tonelada de fertilizante. Eu preciso de 11 sacas de soja para pagar uma tonelada de defensivo. Essa relação é muito importante, né? E ela é favorável hoje, mas embora ela seja favorável, ela é mais justa. Então, o produtor hoje ele precisa ter muito mais controle de custos, né, para entregar um resultado EBITDA positivo, né? E lembrar que também ele tem, né, provavelmente ele vai ter algum endividamento, né, que o produtor, por natureza, ele é demandador de capital de giro, porque primeiro ele precisa plantar para depois colher e vender. Então, ele toma dinheiro e esse dinheiro custa caro. Então, pode ser que todo o EBITDA dele, que, embora seja positivo, pode estar escorrendo pelo ralo a título de despesa financeira. Tá? Então, aqui nós temos uma tela que todo mês sai lá no Valor Econômico, que é a tela dos preços. Então, a gente vê aí o que está bom, né? O açúcar está muito bom, o café está muito bem, por conta de quebra de safra. O café tem quebra de safra na África, na Ásia, desculpa, e o açúcar, você tem a Índia, que é um grande produtor de açúcar, destinando a produção do seu canavial para o etanol. Então, você tem menos oferta de açúcar, então o preço do açúcar sobe. O café, quebra de safra, o Brasil tem uma safra muito boa e vai pegar preços interessantes. O cacau também tem quebra de safra na África, significativa, então o preço também está bastante atrativo. Suco de laranja também quebra de safra nos Estados Unidos. No Brasil, ele exporta a cada 10 copos de suco que a gente bebe, 9 copos são brasileiros, né? Então, o Brasil deita e rola aqui no açúcar. O algodão é uma commodity que está muito atrelada ao petróleo, né? Porque a gente olha para uma camisa de algodão, a gente também pode ter a camisa de poliéster, e o poliéster é derivado do petróleo. Então, assim, o preço do petróleo mexe com o preço do algodão, porque são matérias-primas concorrentes na confecção. Então, isso você tem aí uma certa oscilação, né? Ainda mais num mercado, problema geopolítico, na guerra no Oriente Médio, você tem altos e baixos do petróleo, e o preço do algodão, ele de certa forma oscilou, mas está em níveis históricos na casa dos 80 centavos de dólar por libra a peso. A soja, grãos, né? Soja, milho e trigo. Aqui nós estamos com um retrato de 2023, né? Janeiro a dezembro, então é um retrato interessante que mostra o ponto de partida em 2023 e o ponto de chegada no final de 2023. Então, a queda aqui, essa precificação da soja é no padrão americano, que a cotação lá não é em sacos de 60 quilos, e sim em bushels, né? Um bushel tem mais ou menos 27 quilos,
Então, você tem que fazer uma continha uma regrinha de 3 aqui para chegar nos cento e poucos reais da saca de soja. Mesma coisa para o milho e para o trigo, né, com viés de baixo, então, preços menos compensadores para a safra de grãos. Bom, do ponto de vista da tendências no médio e longo prazo, então, se a gente pensar na questão da sustentabilidade, né, o Brasil ele tem uma vantagem competitiva, porque 80% da energia no Brasil é gerada a partir de fontes renováveis, no mundo são só 15%. Então, a matriz energética ela tem um impacto no agro importante, né? Porque a gente, por exemplo, a gente trabalha bastante com fonte de energia limpa, energia renovável, oriunda de atividade do agronegócio, como, por exemplo, etanol seja de cana, seja de milho. Você tem aí a nova ordem mundial da questão da agricultura regenerativa, que o Brasil ele já faz isso há muito tempo, né? Mas isso ganha um rótulo agora, a gente precisa capitalizar, juntar esse monte de coisa boa que a gente faz, né? De produção sustentável, preservação do meio ambiente, biofertilizantes, rotação de cultura, cobertura do solo, plantio direto, integração lavoura, pecuária, floresta. Agora tem integração lavoura, energia fotovoltaica, né? Que você precisa gerar energia fotovoltaica, mas você coloca aquela placa, você ocupa um espaço que não vai bater sol e não vai ter plantio embaixo, porque o sol não chega na planta. Agora você tem aí uma tecnologia que você eleva as placas fotovoltaicas, isso dá um sombreamento, melhora a questão de umidade, o solo ganha sol, ganha luminosidade, mais amena, refresca um pouco mais, você gera energia elétrica e mantém a produtividade embaixo, né, aquela lavoura com telhadinho de energia fotovoltaica. Então, é uma coisa nova aí, o Brasil já está conectado com isso. O Brasil tem aí, ele tem tudo para ser um grande protagonista nessa questão da sustentabilidade, ele tem todos os elementos na mão, é só aproveitar o que tem, não precisa inventar nada, né? A questão da segurança alimentar, já vamos ver um pouquinho a questão do nosso mapa do Brasil e a ocupação do solo brasileiro. A gente tem capacidade de dobrar nossa produção de alimentos sem cortar uma árvore sequer, e mais de 10% da população mundial tem alguma insegurança alimentar. A desglobalização, né, está trazendo uma nova palavrinha aí que está na moda, que é o nearshoring, que é você trazer as operações para perto da sua base de consumo, né? Então, eu não vou mais comprar o fertilizante da Rússia, eu vou comprar aqui sei lá, do Chile, da Argentina, de, ou mesmo aqui no Brasil, vou montar um plano de investimento em fertilizantes. Então, essa internalização do processo produtivo da cadeia do agro acaba estimulando o investimento no Brasil, que o Brasil está bem longe do Oriente Médio, bem longe da Ucrânia e da Rússia, né? Um desafio também é a digitalização. Hoje, 75% das propriedades não têm conexão com a internet, né? O risco financeiro, o Brasil é um país muito volátil do ponto de vista financeiro, está sempre sujeito aí a juros altos, inflação sob descontrole. Então, esse vai e vem aí de sobe e desce preço da commodity, num custo financeiro elevado, isso pode gerar descontrole financeiro. Então, são coisas que precisam estar sempre no radar quando a gente fala de gestão, né? Aqui, está chegando para vocês aí, essa tela, né? Isso aqui se o mapa do Brasil fosse quadrado, né? Então, nós temos 850 o Brasil são 851 milhões de hectares, ou seja, 851 milhões de campos de futebol, né? 71% disso, né? Ou seja, 600 milhões de campos de futebol são áreas urbanas, não dá para plantar, tem floresta nativa que não pode cortar, tem áreas de preservação permanentes e unidades de conservação. Então, você não pode mexer, né? Ou seja, 70%
você não consegue, 71% você não consegue plantar nada. Sobra pouquinho menos de 30%. 29% de área agricultável, são 244 milhões de campos de futebol, né? Como é que está isso hoje? Hoje nós temos 50 milhões, esse marronzinho aqui embaixo, 50 milhões está ocupado por conta de soja e milho, principalmente soja e milho, basicamente soja e milho, tá? É, esses 50 milhões, eles trabalham para 76 milhões, porque como a gente tem a segunda e terceira, até terceira safra com irrigação, na mesma área de 50 milhões, você planta duas vezes. Então, é equivalente a você ter 76 milhões de hectares para soja e milho por conta da segunda e terceira safras. Tem aí quase 10 milhões de hectares para cana, tá? 25 milhões de hectares para as outras culturas variadas, aí uma soma de pequenas coisas, tá? E aí o pesadão aí dessa área agricultável são pastagens. Pastagens que a maioria delas possui algum nível de degradação. Pasto degradado. O que é um pasto degradado? É uma área que não dá para você plantar nada porque o solo está completamente danificado, não tem produtividade, então você precisa recuperar esse solo. Custa caro você fazer esse investimento, né? Você plantar alguma coisa ali, tratar, jogar calcário, preparar esse solo, ter um investimento antes de você plantar alguma coisa, seja uma gramínea, seja uma cultura temporária para você começar a recuperar a saúde desse solo para depois você pensar em alguma agricultura. Então, nós estamos falando aqui de 150 milhões de pasto, de áreas de pastagem. Fala-se entre 50 e 100 milhões, esse é um número, porque assim, é uma coisa muito... a degradação não é uma coisa assim, sim ou não, né? Ela é sim, mais ou menos, mais para mais, menos para menos. Então, você tem de 50 a 100 milhões de hectares, ou seja, 50 a 100 milhões de hectares em terras degradadas, que são, né, em se tendo algum investimento, você consegue plantar e você não precisa cortar uma árvore sequer. Então, isso, se a gente pensar que a gente precisa de 50 milhões de hectares para produzir tudo que a gente produz de soja e milho, daria no limite para a gente triplicar a nossa produção de soja e milho sem cortar uma árvore sequer. Isso nenhum país do mundo tem essa potencialidade de crescimento. Tá? E agora, deixa eu só ver como que a gente está aqui de tempo. Já até passei do tempo aqui, mas já estamos acabando, pessoal. Aí a gente vai ter um tempinho para bate-papo. Deixa eu só recompartilhar então aqui. Só para fechar aqui o nosso bate-papo, o mercado de crédito ele está bastante arisco, né? Por conta de tudo que eu contextualizei para vocês. Os bancos estão muito retraídos, vamos dizer assim, na concessão de crédito. Você tem a indústria da RJ, né? A recuperação judicial é um instrumento, de certa forma, que tem, né, em teoria, o objetivo de salvar empresas e salvar empregos, mas a gente tem visto aí um abuso do uso desse instituto, né? Até por uma questão da indústria que vende isso para o produtor e talvez o produtor, sem a informação adequada de quais são a repercussão e os impactos disso no longo prazo de uma recuperação judicial, ainda talvez ele não tenha isso dimensionado, ele vai ver essa conta chegar depois, então é muito, muito cuidado com isso, né? Essa instabilidade econômica e política mundial mudou um pouco o direcionamento. O produtor está muito mais focado hoje em tomar crédito para curto prazo para fazer o custeio da safra. Investimento ele retraiu, né? Isso não é muito bom. A venda de máquinas no ano passado caiu 14%, é um número muito expressivo. Então, os produtores estão muito com o pé no chão, né? E é necessário buscar alternativa de recurso,
né? Os bancos não conseguem suprir todas as necessidades, existem muitos mecanismos, seja via tradings, via cooperativas, sejam cooperativas agrícolas, sejam cooperativas de crédito, multinacionais, tradings, enfim, e o mercado de capitais, né? O mercado de capitais que, para que a gente possa, de fato, o produtor possa acessar o mercado de capitais, tem uma liçãozinha de casa para fazer. Aqui tem um mapa que saiu um valor econômico desses dias aqui, essa explosão aí nesse gráfico à direita aqui, essa explosão aqui em 2023 das recuperações judiciais, né, no final do ano passado, e a coisa continua esse ano também bastante forte. Então, a importância do produtor se estruturar para pegar os melhores dinheiro, os menores custos de capital, depende de estar mais preparado do ponto de vista de gestão, né? Ou seja, estamos falando de governança, né? O agro tem esse gap, né? Até porque nós estamos falando de empresas familiares que são gerenciadas ao nível da pessoa física. Então, isso se reflete nos números. Então, quando a gente fala de mercado de capitais, ou seja, acessar títulos no mercado, seja emitir ações, seja emitir CRAs, seja emitir, se financiar via FIAGROS, o agronegócio em si, né, se a gente pensar em ações propriamente dito, o agro tem 25% do PIB, ele é só 7,5% da Bolsa, em termos de quantidade de empresas listadas na Bolsa, e 6% do PIB somente, né? Então, 25% do PIB, mas só 6% do PIB é o que representa o agronegócio na B3. Então, tem, assim, um potencial de crescimento. Para que esse crescimento aconteça, isso passa por uma gestão profissional, passa por governança, né? E aí, o conflito, né, da gestão familiar versus o profissionalismo, a questão do gasto pessoal com o gasto operacional, a ideia da produtividade é mais importante do que a rentabilidade. Nem sempre 80 sacos é melhor do que 60 sacos de soja, porque às vezes você ganha mais produzindo 60 do que 80, porque para 80 sua curva econômica, seu custo vai lá para cima. Enfim, assim, existe uma lição de casa, né, principalmente ali dentro da porteira, e não digo essa lição de casa na lavoura ou no pasto, mas sim do ponto de vista administrativo, para que essa empresa ela tenha, né, esse negócio tenha mais visibilidade, mais atratividade para a questão de acessar recursos com custos mais competitivos, haja vista que o recurso direcionado ele é cada vez mais escasso por falta de recursos do governo. Então, tem que buscar o dinheiro do mercado, né? Então, para isso, a gente precisa diminuir a simetria de informação para que o investidor olhe para o negócio assim, eu estou enxergando tudo que existe lá dentro mesmo, não tem nada obscuro, então eu vou colocar dinheiro ali, eu sei do tamanho do risco, e eu estou disposto a emprestar um dinheiro mais barato. Para isso, tem uma lição de casa para fazer, né? Tratar aquele negócio como se fosse uma empresa, uma PJ, criar controladoria, criar tesouraria, cuidar da liquidez, diferenciar caixa e competência, gerar informação financeira, fazer orçamento, fazer um plano estratégico de longo prazo, desenhar processos para que você tenha bom apontamento no campo, esse apontamento vai para o RP e esse RP gera informação para você tomar melhores decisões, investimento em tecnologia, isso o produtor já faz, digitalização o produtor já está fazendo, estruturar pessoas, né, um grande gargalo, quanto mais você está em regiões mais longínquas dos grandes centros formadores de recursos humanos, você tem uma dificuldade muito maior de capacitação e de contratação de pessoas, então isso é um grande desafio que tem que ser buscado, né, tudo isso para diminuir risco, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Eu acabei roubando um pouquinho do tempo de vocês, agora eu estou aqui à disposição para a gente conversar, tirar as dúvidas. Eu vou passar aqui pelo feed
do chat, mas quem quiser abrir microfone aí e bater papo, tirar algumas dúvidas, aquilo que... Tem mais duas perguntinhas, na verdade, professor, aqui, ó. Vou ver aqui que é do Rafael e do Nicolau. Vou primeiro do Rafael, o restante a gente já falou, né? Uhum. Ele disse que em 2023, né, tivemos uma queda importante dos preços dos insumos. Para 2024, temos previsão de quebra de safra e pode ser ainda maior essa queda nos preços dos insumos? Tá. Deixa eu só, desculpa, eu perdi um pedaço da pergunta. Então, ele fala que em 2023 teve uma queda importante dos preços dos insumos, né? E pergunta para 2024, para esse ano, Ok. temos previsão de quebra de safra? E pode ser ainda maior essa queda nos preços dos Então, insumos? aquilo que a gente conversou ao longo, acho que essa resposta veio depois da pergunta. A Conab trabalha com uma queda de safra de 5%, né? É, eu viajo bastante o Brasil, eu tenho sentido e conversado bastante com o produtor, e não é essa percepção que eu sinto, e não é só eu, né? Eu vejo assim os críticos dizendo que a Conab está bastante otimista com a quebra de safra de 5%, que essa quebra pode chegar a 20%. E ela está muito desigual, né? Você tem lugares que deu tudo certo, às vezes atrasou um pouco o plantio, ou teve um replantio e a coisa engrenou porque depois choveu. Tem lugar que perdeu a janela, vai ter queda de 40%, 60%. Então, está difícil medir ainda, está muito obscuro, mas vamos ter uma quebra de safra, sim. O produtor vai ficar muito mais apertado de caixa, então isso vai repercutir na cadeia, então isso vai afetar o setor de insumos, seja a revenda, seja a indústria, na quantidade de insumos que se vai comprar. Então, isso reflete lá, e quando você pensa no agro, né, com a cabeça da lei da oferta e da demanda, né, se você tem menos demanda, né, no caso assim, se a gente voltar lá para os grãos, nós temos menos oferta, o preço deveria subir, o preço da soja do milho deveria subir, não vai subir porque a Argentina colocou no lugar. Então, o preço dos grãos devem ficar mais ou menos estabilizados, pelo menos a expectativa, não tem muito para onde ir para subir, não tem também muito espaço para cair. Quando a gente olha para insumos, tem que ver a capacidade do produtor em comprar, né? Ele vai comprar com bastante cautela, então ele vai comprar talvez o mínimo necessário, vai buscar fontes alternativas de insumos, insumos biológicos, outras alternativas, para tentar eventualmente compensar e fazer um mix de custo menor. Isso certamente vai impactar o comércio de insumos e, consequentemente, a indústria. Tá? Então, acho que é mais ou menos por aí. A Ana Cristina perguntou lá do momento das empresas de insumos, das revendas. A Zolaide perguntou sobre a estimativa do preço da saca do milho, que a gente acabou de conversar. O Rafael, em 23 tivemos queda importante do preço dos insumos, para 24 previsão de queda de safra. Pode ser que essa queda seja maior ainda? Também já conversamos. Nicolau, a USDA divulgou a estimativa de safra da soja para o país mais otimista ainda comparado à Conab. Quais os argumentos que eles dão para isso? Eu não vi essa divulgação, tá? Eu acho que é meio que na contramão do que os analistas, e estão falando os analistas brasileiros que estão aí com o pé sujo de terra vermelha, que estão vendo de fato o que está acontecendo no campo, né? Eu ficaria mais com a impressão aí dos analistas que estão acompanhando mais de perto do que é o USDA, mas o USDA é uma excelente referência de pesquisa, é uma área de inteligência muito grande. Depois vou até pesquisar isso, eu não vi esse número. Está todo mundo falando em revisão para cima da quebra, né? Aumentar a quebra da safra, diminuir a produtividade, a produção. Eu acho que é isso. Bom, Não agora, temos mais, é isso. pessoal, eu vou parar de compartilhar aqui, só fechar aqui a minha tela, eu estou voltando aqui. Nós estamos ainda com 25 participantes, no 10h30 da noite. Eu queria realmente parabenizar vocês pelo interesse, né, e agradecer aí o apoio, o interesse em poder ouvir um pouquinho
do que a gente tem aí para dizer, né? Esse material aqui, eu não sei se a Lue tem a lista de todos os inscritos, né? Para que a gente possa compartilhar esse material. Então, se a gente tiver os e-mails que a gente receber aí, quem não se inscreveu e entrou Isso. direto, se quiser colocar aqui no, Eu até vou no colocar de novo, mas a gente acaba mandando para o pessoal que se inscreveu no evento, né? Eu vou Isso, colocar aqui de novo. foi todo mundo que se inscreveu. Então, aí a gente Isso. tendo essa base de e-mails, a gente vai enviar esse material para vocês. Eu vou mandar aquelas duas correções dos bi e dos tri lá, que é muito número para a cabeça, né? E eu vou só, esqueci de compartilhar meus dados aqui para vocês também, se quiserem me chamar no LinkedIn, acho que a Luia já até fez esse convite no começo. Deixa eu ver aqui se eu... Deixa eu até colocar aqui de novo para o pessoal. Já vou colocar aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui na tela, que está um pouquinho lento agora, não sei. Pronto. Coloquei aqui no chat também, professor, para o pessoal. Legal. E, tá, eu tenho aqui, deixa eu ver o que eu tenho aqui na próxima tela. Eu não estou conseguindo compartilhar. Peraí, deixa eu ver se agora vai. Não deu algum probleminha aqui no compartilhamento. Acho que então tem algum delay aí no compartilhar. Vamos ver se vai chegar. Aí chegou. Ah, Tá, agora aí foi. é isso. Então, aí, pessoal, se vocês quiserem, aí tem meu WhatsApp, meu e-mail, meu LinkedIn, meu Instagram, tá? Fiquem à vontade para me chamarem, que a gente, né, certamente vamos poder trocar bastante experiências aí. E espero revê-los em breve, tá bom, pessoal? Aí em alguns dos nossos cursos da FIA. Obrigada, professor, mais uma Bem, vez pelo convite. O pessoal ficou até agora, é pré-carnaval, 10h30 da noite. Tá, gente? Fica o convite, o sempre, professor Wellington, ele é professor aqui dos nossos cursos de Finanças Corporativas e Investment Banking e Finanças e Eficiência Empresarial. É isso, né, professor? isso mesmo, isso mesmo. Eu tenho algumas. E parece que terá mais aí, viu? Fiquei sabendo que parece que vão ter convites para dar aulas em outras. Muito bom. É sempre bom estar dando aula na FIA. A Lu tá aí, né, Lu? Lu tá quietinha aí. Só nos E... bastidores aqui apreciando. Muito obrigada aí pela oportunidade. Eu sou apaixonada por informações do agro, né? Mas é muito conhecimento, né? Uma vida Legal, acadêmica bem legal. dedicada aí. Parabéns. Muito obrigada. Tá, Obrigada, pessoal. então, pessoal. Fica o convite também, então, para quem não é nosso aluno, a gente ainda está com 20% nesse início de ano e mentoria de carreira. Então, quem se matricular também ganha mentoria de carreira aqui na FIA. Tá, um abraço, boa noite para todo Nossa, mundo. boa noite para vocês todos aí. Obrigado, Lu. Tchau, Obrigado. tchau. Boa noite, obrigada. Tchau, tchau.